pessoal, iniciando mais um vídeo com uma mandala para vocês obterem autoconhecimento enquanto assistem esse vídeo. Do budismo, na época de Buda, os ensinamentos dele não eram vistos como uma religião. Esse fato aconteceu com o decorrer do desenvolvimento do budismo. O que não quer dizer que os ensinamentos de Buda ocorrem na área da fé, os ensinamentos, a gente ter fé nos ensinamentos, a gente ter fé no que Buda falava, é como um caminho espiritual, Um caminho espiritual ele acontece na religião, mas não somente na religião, como na yoga, por exemplo, A yoga não é uma religião e oferece um caminho espiritual que as pessoas não precisam, podem praticar independente de qualquer religião, que o yoga não é religião. Então é só um autoconhecimento e ele complementa as outras religiões, porque elas buscam também o autoconhecimento, o bem e a iluminação. Mas depois da morte do Buda, os discípulos dele, eles memorizaram os ensinamentos de Buda e foram decorando. Eles se juntaram e depois de um tempo não estava sendo mais sustentável isso, Então eles começaram a escrever. E a tecnologia da escrita na época era muito difícil. Mas aí o budismo foi se ramificando, E se espaçando pelo Oriente, Ele nasceu na Índia, que é o mesmo lugar que nasceu a yoga, e no Tibete, que é onde tem o budismo tibetano, o budismo esotérico. Muitos mestres hindus foram para o Tibete, e exerceram forte influência sobre o budismo tibetano. Aí existe o yoga tibetano, que chama Kunye. E essa forma de yoga chegou no Ocidente nos anos 70. Mas apesar do yoga tibetano estar muito ligado ao budismo tibetano, ele também pode ser praticado independente de religião. E o yoga tibetano ele tem 3 fontes, Uma que é a medicina tibetana, 2 é a prática moral, e 3 são os ensinamentos orais. O yoga tibetano, yoga significa união, e o yoga tibetano é a união do nosso corpo, da nossa mente, dos nossos sentidos, de nossos sentimentos e do ambiente. Na verdade, é o sentido místico, acredito que seja eu, que tudo é uma coisa só. A gente é tudo. E os sentimentos é o caminho que nos leva à integração, ao absoluto, no caminho da yoga tibetano. E o grande aprendizado do Kunye é o sentir. Essa é a chave para a integração, E sempre pega a pergunta, o que você está sentindo? O professor na yoga tibetana é o guia, A mente é o mundo dos sentimentos. E o relaxamento que conduz ao equilíbrio, à vida e à energia. E o resultado desse trabalho é a felicidade, que é um caminho da nossa própria experiência. O que nos leva ao auto-amor e o autocuidado, que muita gente acredita que o budismo não trata dessa parte do ser humano, que está intimamente relacionado com o autoconhecimento e com o fim de sofrimentos, da gente se sentir inferior, da gente se sentir mal. Na verdade, se eu for estudar psicologia, seria uma grande ilusão você achar que não se deve trabalhar a autoestima. E não tem nada a ver isso de você se relacionar com o absoluto e não poder ter autoestima, que seria pensar em si mesmo, Na verdade, são coisas que não tem muito a ver. Mas existe a ilusão que tem, São erros de linguagem, São erros de entendimento, de linguagem, de como a gente entende as coisas. E uma grande chave do yoga tibetano, que tem a ver com o budismo, que trabalha a aceitação, e se a gente aceita as coisas que acontecem, a gente fica mais em paz e tem muito mais liberdade. E isso nos traz um novo modo de sentir. O yoga no budismo, ele é visto em 4 partes, que é meditação, as posturas, que são os asanas, a respiração e a meditação. A meditação não, me enganei, a meditação não, é a visualização. Porém, diferente do yoga hindu, do yoga dos outros lugares, do yoga hindu para o yoga tibetano, o yoga hindu ele é visto como um caminho para a iluminação. O yoga tibetano não é visto como um caminho para a iluminação. Ele traz autoconhecimento, traz integração, mas eles não falam que o yoga é para atingir o nirvana. Ele seria um complemento para o budismo,
para dar as ferramentas para que no budismo a gente consiga melhor a iluminação. Mas as posturas do yoga, né, as técnicas, elas não diferem muito da yoga hindu, né? Quer dizer, as posturas, os asanas, eles são iguais, né? Tanto para o yoga hindu quanto para o yoga tibetano. E o absoluto para o budismo, né, é a vacuidade. E o absoluto para o yoga é o samadhi, que são a mesma coisa, né? São a experiência mística. Tanto o yoga tibetano quanto o yoga indiano, né? Tanto o yoga quanto o budismo, eles têm a mesma busca, que é a iluminação, né? E diversas crenças buscam a iluminação, cada uma com sua linguagem, como a santidade, a ascensão, a maestria na luz. Iluminação é um nome mais genérico, né? Que todo mundo usa, mas, por exemplo, é a santidade dos católicos, é a ascensão no esoterismo e na Umbanda, é o Nirvana no budismo, e assim vai, né? Buda, ele foi um praticante de yoga, né? E ele aprendeu a meditação na yoga, que apesar dele ter praticado 6 anos ascetismo e ter chegado à conclusão que aquele caminho não levava à iluminação, Buda continuou praticando a meditação, e é através da meditação que ele conseguiu atingir a iluminação, que é uma prática também da yoga, que é uma prática que existia na Índia, né? E foi aí que o Buda se interessou pelo caminho para atingir a iluminação, para acabar com sua angústia, com a sua depressão, com o seu sofrimento. E o yoga, apesar de, assim, né, como a gente falou que o budismo não era visto como uma religião a princípio, o yoga também não é uma religião, né? E Buda foi praticante do yoga dentro do ascetismo, né? Mas o yoga é uma das 6 filosofias da Índia. E o yoga, ele também é visto como a vertente mística do hindu, que busca o absoluto. E apesar do yoga não ser uma religião, ele aparece muitas vezes na religião hindu, tanto nos Vedas como nos Puranas, né, que são as escrituras sagradas do hinduísmo. E o budismo, como nasceu na Índia, num lugar que tinha yoga, muitas coisas que ele aprendeu, apesar das discordâncias que o Buda tinha, ele aprendeu, ele tem muitas coisas semelhantes, iguais que tem na yoga, né? Como, por exemplo, a atenção plena, a meditação, a prática moral, né? De fazer o bem, não fazer o mal, os mudras, os mantras. E a prática moral do budismo, né? A prática ética moral do budismo, assim como tá em 5 ou 6 vias do nome caminho óctuplo, né? E na da yoga tá nos niyamas e nos yamas. A yoga, ela tem tudo a ver com as religiões, e por não ser um caminho de religioso, espiritual, se a pessoa puder aceitar na sua religião praticar o yoga também, porque existe muito preconceito, de grande ajuda para as religiões, né? Porque para a busca religiosa, porque tanto desenvolve o autoconhecimento, o bem, e leva à iluminação, que é o objetivo de muitas religiões também. Então, só ajuda. A diferença é que muitas religiões, elas têm certas repressões que elas ensinam, né? E no ensino da yoga, de acordo com a pesquisa que eu fiz, né, para fazer esse vídeo, elas não tem isso, né? Aí eu não sei, o De Rose fala que a yoga é um sistema repressor, que não é yoga dele, né? Mas eu não sei não, tipo, fico meio assim, né? Eu acredito que não seja um sistema repressor, mas também fica uma pontinha de dúvida, né? E a yoga, ela é um grande antídoto para estresse, depressão, angústia. E uma das pessoas que uniram o cristianismo à yoga, né, chamado yoga cristão, que começou a ser praticado dentro da religião católica aceita, né? Eu não me lembro o nome dessa pessoa, mas ela foi tipo uma freira, assim, né? Viveu em convento, tudo. Mas ela conheceu a yoga para acabar com a depressão dela, né? Ela usou a yoga e a homeopatia e teve resultado. Ela saiu da depressão, ela venceu a depressão com isso, né? E começou a ensinar yoga dentro do contexto católico cristão, que ela achou que tinha muito a ver com o cristianismo, com os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos da yoga, né? De amor, de compaixão.
E essa pessoa, ela acha que o autoconhecimento tem que ser ensinado desde criança. No yoga cristão, né, se busca a união com tudo. E o que seria? A união com Deus. Então, essa união, ela pode ser muito bem vista pelos cristãos, já que Deus é uma coisa muito boa e positiva. A yoga busca a união de você, do corpo, da mente e da integração de nós com tudo que existe, que é Deus. Para muitas, esse é o misticismo cristão, né? O misticismo cristão tem Santo Agostinho, Madre Teresa de Calcutá, inúmeros santos, né, São Francisco, envolvidos nesse movimento, que falavam de suas experiências com o divino, com Deus. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem tiver gostado, se puder dar um joinha, a gente agradece muito. E como sempre, né, a gente oferecendo um caminho de evolução espiritual para as pessoas assistindo nossos vídeos, desenvolverem o autoconhecimento delas, com as mandalas que a gente deixa nos vídeos, né? Então, se você quiser fazer parte desse processo de autoconhecimento, né, sempre desenvolvendo seu autoconhecimento, assiste nossos vídeos, né? É uma grande alegria pra gente. E se você quiser, para ficar mais fácil para você, se inscreve no canal e coloca para receber as notificações, para você saber quando a gente faz vídeo. Então, pessoal, um grande abraço para vocês. Fiquem com luz, seres de luz, e namastê.